aí, galera do canal, oi, 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 prontos aqui para mais um vídeo do canal. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, tá bom, pessoal? Ao se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação para novos vídeos do canal e deixem comentários, tá? Deixar comentários no canal é importante para a relevância do mesmo, assim o YouTube espalha o conteúdo do canal para outras pessoas, aí elas se inscrevem, né? O canal cresce, enfim. O nosso canal também tem um perfil no Instagram, @canal oioioi, tá bom, pessoal? E é isso daí, vamos ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos lá pro Japão, né? Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. O vídeo de hoje vai falar sobre tokusatsus e animes. Não me diga! Sim, hoje nós vamos falar sobre tokusatsus e animes que vêm lá do Japão. Pois é. Bom, vamos começar aqui falando primeiro sobre os tokusatsus. O que é tokusatsu? Bom, é uma palavra japonesa, claro, obviamente, né? Mas tokusatsu é uma abreviação japonesa de Tokushu Kouka Satsuei, tá? E tudo isso forma a palavra juntando tokusatsu, que significa filmes de ação, filmes live action, como por exemplo aí o Godzilla e também as séries japonesas, o Jaspion, por exemplo, o Changeman, o Jiraiya, são tokusatsus que são filmes live action com pessoas assim, né, como nós. Enfim, como começou assim, qual foi a primeira onda assim do tokusatsu? Bom, tem aí o filme do Godzilla, mas em relação a seriados, o primeiro seriado que apareceu no Brasil, né, a primeira série japonesa tokusatsu que veio parar no Brasil foi o National Kid. O National Kid, ele foi uma ação da National Electronics, tá? Para promover os produtos, os eletrodomésticos da National Electronics, que hoje em dia é a Panasonic, tá bom, pessoal? Então, a empresa National Electronics criou o super-herói National Kid entre os anos 60 e 1960 e 1961, fez sucesso no Japão, e o National Kid foi parar no Brasil através da TV Record em 1964. Sim, a Record nos seus tempos áureos, antes de figurinos... Agora eu vou pegar vocês. Quem assiste Dona Xepa aí? Quem assiste Dona Xepa aí? Agora que eu vou pegar no breu. Quem assiste? Passava para a criançada dessa época, a criançada dos anos 60, o seriado National Kid, tá? E o National Kid passou em várias emissoras pelo Brasil. O National Kid passou até na Globo nos anos 70, programa do Capitão Asa. Foi uma série muito famosa aí para as crianças dos anos 60, início dos anos 70. Logo depois disso vieram outras séries, Ultraman, Ultra Seven, mas assim, para mim, a série que eu me lembro mais, aí eu já vou falar do Spectroman. O Spectroman, a Record também, a Record que trouxe o Spectroman aí mais ou menos por volta de 1981, 1982, não me lembro. Passava na TV Record o Spectroman, depois o Spectroman passou no SBT, quando o SBT era TVS, foi sucesso também. O Spectroman tinha, né, eu lembro que tinha o Dr. Gore, que era um homem macaco, ele era o vilão
da série do Spectroman. E o que era basicamente, né, o que era basicamente aí, tô policiando aqui eu com os meus nés, não quero falar tanto né, tá, gente? Se eu falar, vocês me desculpam, tô aqui cortando os nés. O Spectroman, o seriado foi criado aí entre 1971 e 1972, lá no Japão, obviamente estamos falando de Japão, e se tratava de um super-herói que lutava aí contra os monstros criados pela poluição. Tóquio, o Japão em si, acho que na época sofria com problemas de poluição. Então foi criado esse super-herói aí, Spectroman, que enfrentava os monstros advindos aí da poluição da cidade, tá? Os próximos tokusatsus que eu vou falar aqui já são mais conhecidos da galera aí que tem a minha idade, uns 30 e poucos, o Jaspion, o Changeman e o Jiraiya, tá? O Jaspion, ele foi criado aí em 1985, 1986, tá? Jaspion, em japonês, é a junção de duas palavras, tá? Aqui é duas palavras em inglês, no caso Justice e Champion. Aí juntando Justice e Champion, campeão da justiça, Jaspion, tá? O Jaspion foi exibido no Japão entre 1985 e 1986, não fez muito sucesso, mas quando chegou no Brasil, putz, arrebentou. Que te mostra, meu amor! Arrebentou, que tinha fantasia de Jaspion, bonequinho de Jaspion, um monte de coisa do Jaspion, lancheira, caderno, bonequinho, um monte, um mundaréu de coisa de Jaspion tinha nas lojas para vender. E o Jaspion chegou junto com o seriado Changeman, no Clube da Criança. Nessa época aí, em 1988, o Clube da Criança, que era apresentado pela loirinha da pinta, Angélica, tá? E tanto o Jaspion quanto o Changeman chegaram arrebentando. O Jaspion, no Clube da Criança, chegou a marcar 15 pontos de audiência para a TV Manchete, que exibia o Jaspion e o Changeman. Chegaram a marcar 15 pontos, preocupando a Globo. Eu lembro que Jaspion passava de tarde no Clube da Criança, o Clube da Criança passava de tarde, a gente lá tomando nosso Nescauzinho com pão assistindo o Jaspion. Bora relaxar. Eu, meus irmãos, e acredito eu que nesse mesmo horário que passava o Jaspion, passava a sessão da tarde. Então, foi bastante preocupante para a audiência da Globo essa época, porque Jaspion e Changeman arrebentaram, tá, gente? E o Changeman é a mesma coisa, tá? Changeman chegou junto com o Jaspion no Clube da Criança. Se passou entre 1985 e 1986 lá no Japão. Fez sucesso, ao contrário do Jaspion, que não fez tanto sucesso lá no Japão, o Changeman fez. E o Esquadrão Relâmpago Changeman, o Esquadrão Relâmpago Changeman contava aí com o Change Dragon, que era o Changeman vermelho, ele era o líder da galera aí. Tinha o Change Griffon, que era o Changeman preto, o Change Pegasus, que era o Changeman azul, a Change Mermaid, que ela era a Changeman branca com detalhinhos rosa, e a Change Fênix, que era a Changeman rosa, tá?
Todos eles também lutavam aí contra os monstros. O Jaspion também, né? Voltando a falar do Jaspion, o grande vilão que o Jaspion tinha que enfrentar era o Satangos. Satangos tinha um filho que era o Magarin e o Jaspion tinha que enfrentar esses dois, o Satangos e o Magarin. E os aliados do Jaspion eram o Mestre Odin e ele tinha outros aliados, a robô Henri e a alienígena Mia, tá? E toda aquela história também do Jaspion, da procura do pássaro dourado, que já mais pro final do seriado aí, o pássaro dourado ajudaria a derrotar o Satangos, toda aquela emoção que a gente assistia, né? O Jaspion e tal. E agora, voltando a falar do Changeman, os vilões do Changeman, eu me lembro da Buba, a Buba tinha a voz de homem, a Buba, e tinha o Gyodai. O Gyodai pegava os monstros que os Changemans tinham combatido, ele pegava, retransformava esses monstros em criaturas gigantes. Aí os Changeman tinham que combater o monstro de novo, só que o monstro em altura gigante, então eles se juntavam lá para montar o robô para destruir lá o monstro que o Gyodai tinha recriado, tá? Era sempre assim os finais do Changeman, que o Gyodai recriava os monstros lá. E aqui o Jiraiya, tá? O Jiraiya, ele passou no Japão entre 1988 e 1989 e rapidamente já foi parar no Brasil. Já em 1989, a TV Manchete comprou o Jiraiya e passou na TV Manchete entre 1989 e 1990, tá? O Jiraiya. Agora nós vamos falar de animes, tá? Animes, eles são desenhos animados, tá? Desenhos animados japoneses, aí eles têm toda uma estética diferente, os desenhos animados japoneses. Luna, aqui no meu pé. Não, os desenhos animados japoneses, eles têm toda uma estética diferente, de olhos, de expressões. Esses desenhos animados já tinham registros assim na década de 10, na década de 20, mas eles se tornaram famosos mesmo na década de 60, pelas mãos de Osamu Tezuka, um mestre dos desenhos animados japoneses, tá? O Osamu Tezuka. E o que o Osamu Tezuka criou aqui para nós? O Astro Boy, Kimba, o Leão Branco, Dororo, Blackjack, Hinotori, a Princesa e o Cavaleiro e entre outros desenhos, tá? A Princesa e o Cavaleiro, eu me lembro vagamente, gente, na Record. Eu me lembro, eu não sei se na Record ou na TVS SBT, eu lembro de ter assistido a Princesa e o Cavaleiro e o Astro Boy, tá? E teve outro também, o Speed Racer, tá? Só que eu não sei se o Speed Racer é do Osamu Tezuka, mas eu lembro de assistir Speed Racer também, acho que no SBT. Não lembro, eu era pequena, tá, gente? Mas assistia tudo isso. Assistia o Spectroman, o Jaspion. Fui bastante influenciada. Outro desenho que eu gostava, tá? Porque assim, os animes também, tá? Muita gente se lembra da TV Manchete. Mas os animes, eles também chegaram, assim, antes da TV Manchete. Então, todos esses desenhos aqui, esses desenhos que eu
falei que eu lembro de ter assistido, ou eles passavam na Record, ou eles passavam no SBT. A Princesa e o Cavaleiro, o Astro Boy, tinha o Rei Arthur também, que era anime, tá? Tinha a Honey Honey, que a Honey Honey tinha uma gatinha, a Lili. Esse passava no SBT, que eu lembro, que passava no Bozo, aí acho que depois passou no programa da Mara. Esse eu lembro, que a Honey Honey, ela tinha uma gatinha chamada Lili. A Lili engole o anel de uma princesa austríaca. Aí passam a perseguir a Honey Honey atrás desse anel que a gatinha tinha engolido. E o desenho é basicamente isso. Tinha a Angel também, a Angel que ficava em busca da flor de 7 cores, passava no SBT, que na época era TVS, eu lembro também, né? E o Super Dínamo, eu lembro também, acho que o Super Dínamo passava na Record. E, eu assistia, gente, eu assistia todos esses desenhos aí, eu era fã pra caramba, eu assistia quando eu era criança. E, bom, os animes, eles, assim como os mangás, eles se dividem para diversos públicos. Você tem anime, mangá para crianças e para adultos, tá? Para os adultos, os animes adultos, eles podem ter conteúdo erótico, pornográfico, sexo. Ai, que delícia! Tá? E esses animes, mangás, que tem esses conteúdos sexuais, se chamam hentai, tá? E dentro do universo hentai tem a divisão que são os yaoi, que são os animes, mangás para o público gay, e yuri, que é os animes e mangás para o público lésbica, né? E, assim, os animes, a princípio, quando chegaram... sim, ó, lembrando mais um aí, quando chegou na TV Manchete, a TV Manchete, quando ainda tinha a Xuxa no comando do Clube da Criança, tá? Chegaram os animes, bom, Patrulha Estelar, eu lembro, tinha Dom Drácula e o Pirata do Espaço. Eu não sei se esse aqui, o Pirata do Espaço, é o Space Cruiser Yamato, tá? Que não aqui na Holanda, lá no Brasil, o Space Cruiser Yamato pode ser que tenha recebido o nome de Pirata do Espaço, tá bom, pessoal? E eram esses desenhos exibidos na TV Manchete dentro do Clube da Criança com a Xuxa, tá? Foram os primeiros a ser exibidos pela TV Manchete. Aí, nos anos 90, por volta aí de 1994, a Manchete exibiu Cavaleiros do Zodíaco. E, dando uma retomada aqui, antes, os animes não causavam tanto impacto, tá? Todos esses que eu falei, eu tenho, assim, uma memória afetiva com eles, mas não... Assim, as pessoas não chegavam a fazer fã-clubes, essas coisas. Mas as coisas mudaram quando chegou o Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, tá? Foi a partir de Cavaleiros do Zodíaco que os animes no Brasil explodiu. Muita gente ficou fã dos animes, foram criados aí os fã-clubes, os fãs dos animes conhecidos como os otakus, e também foram os otakus que abriram o caminho
para as convenções de anime, a Anime Friends. Eu fui numa Anime Friends em 2005, 2006, ali no Colégio Marista, perto do metrô Santa Cruz. Teve uma convenção Anime Friends. Eu fui em uma Anime Friends. Então foi o pessoal aí, fã dos animes, os otakus, que abriram caminho para concursos de cosplay. Hoje, se você faz cosplay do seu personagem favorito, agradeça os otakus, porque sim, foram eles que abriram caminho aí para as convenções de Comic Con, Anime Friends. Foram todos eles que abriram caminho, tá? E com esse boom nos anos 90 dos animes, a Manchete adquiriu mais animes para passar na programação. E diga-se de passagem que a Manchete já estava com problema financeiro, tá? Nessa época, mas mesmo assim a Manchete adquiriu esses animes, tá? Diga-se de passagem que a Manchete já estava com problema financeiro, tá? Nessa época, mas mesmo assim a Manchete adquiriu esses animes, tá? Entre outros aqui, os Super Campeões, o Shurato, a Sailor Moon. Gente, eu amo de paixão a Sailor Moon, assisti todas as temporadas de Sailor Moon. Adoro, adoro. Sou suspeita para falar que eu gosto muito da Sailor Moon. A Manchete também passou o Samurai Warriors e o Yu Yu Hakusho, tá? Passava também na TV Manchete enquanto existiu a Manchete até 1999, passou todos esses animes aqui, tá, gente? Em 1991 tinha a TV Jovem Pan, tá? A TV Jovem Pan nessa época era em sinal UHF, canal 16. Nessa época que a TV Jovem Pan não era Jovem Clã, ela exibiu o longa de animação Akira, tá? Esse longa de animação japonês, anime japonês, Akira, que girava em torno a história girava em torno, que eu me lembro, era um jovem delinquente que praticava delinquências aí pelas ruas de Tóquio, mas ele tinha poderes especiais. Tinha sido descoberto que ele tinha poderes especiais que poderiam salvar a humanidade, algo desse tipo aí, tá? Agora, já adentrando aí o final dos anos 90, o início dos anos 2000, nós temos Pokémon, Dragon Ball Z, o Digimon e o Naruto. O Pokémon, ele chegou no Brasil em 1999, através da Record, e foi sucesso arrebatador. Até hoje, né? Até hoje o Pokémon faz sucesso aí. Tinha lá até o joguinho do Google, era um joguinho aí de celular, que era para caçar Pokémon. Sim, Pokémon na época fez bastante sucesso, foi adquirido pela Record e preocupou a Globo. Sim, preocupou a Globo, porque, não lembro, acho que passava de manhã o Pokémon. Deu preocupação para a Globo, que no mesmo horário passava a TV Globinho, e a Globo não deixou barato. A Globo pegou, adquiriu o Digimon. Não sei se tão famoso quanto o Pokémon, mas o fato é que a Globo adquiriu o Digimon também para passar no mesmo horário, e adquiriu o Yu-Gi-Oh!, que eles passavam na TV Globinho, e também aqui para muitos o eternamente lembrado Dragon Ball Z com o Goku, que muita gente fala
que estava passando Dragon Ball na ocasião aí do 11 de setembro, quando um episódio X aí de Dragon Ball foi interrompido para falar sobre o ataque das Torres Gêmeas em 11 de setembro. Bom, eu não lembro porque eu não assistia TV Globinho. Abafa. Essa época eu já era uma jovem estagiária, estagiando lá na administração do metrô em São Paulo. Então, para mim, a notícia do 11 de setembro chegou através do site do UOL. Eu não estava em casa, eu já estava trabalhando. Então, não sei se houve aí a interrupção do Dragon Ball ou não, tá? E o último que eu vou falar aqui é o Naruto, né? O Naruto chegou no Brasil em 2007, acho que passou aí passou no SBT, mas também passava no Cartoon Network, tá? E sim, algum desses aqui que eu falei, Sailor Moon, tinha também Super Pig, tinha alguns aqui que já passavam na TV paga, tá? Cartoon Network, Boomerang, alguns desses animes passavam na TV paga. Eu lembro também da Sakura Card Captors, que passava no Cartoon Network. A Sakura eu não vi muitos episódios, foi um anime que não me pegou muito, como Sailor Moon, mas lembro também que a Sailor Moon passava no Cartoon Network, acho que passava Yu-Gi-Oh! Também no Cartoon Network. Variavelmente esses passavam tanto na TV aberta quanto na TV paga. Na TV aberta, quando a TV aberta ainda tinha uma programação voltada para o público infantil, tá, gente? E é isso daí. O papo de hoje foi esse. Para o próximo vídeo do canal, nós vamos falar sobre as origens aí do Natal. Por que 25 de dezembro é Natal? Então, é esse o papo para o próximo vídeo. Vai ter assunto natalino no próximo vídeo do canal. E é isso daí, pessoal. E, falando de novo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações quando vocês se inscreverem, curtem, compartilhem, deixem comentários, tá, nos vídeos do canal, isso é importante para nós, e o perfil do canal no Instagram, @canal Oioioi, tá bom, pessoal? É isso daí, o vídeo de hoje foi esse, um beijo,